Olá, caríssimos irmãos e irmãs, muito bem-vindos ao canal da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Nós estamos iniciando agora a nossa última aula da série Catequeses sobre os profetas, a nossa terceira aula. E nessa aula nós vamos abordar o profeta Daniel, o profeta Jonas, ou os livros de Daniel e livro de Jonas, melhor dizendo. E nós vamos iniciar a nossa aula fazendo a oração inicial ao Espírito Santo, escrita pelo Papa São Paulo VI. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte, para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte, para superar todas as provações, todo o tédio, todo o cansaço, toda a desilusão, toda a ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e fidelmente a vontade do Pai. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e conduzi-nos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, como eu disse na introdução desta nossa aula, nós agora vamos concluir o conjunto dos livros proféticos da Sagrada Escritura. Nós vimos nas duas aulas precedentes os profetas dos séculos VIII, século VII, depois também século VI, período do exílio, período do pós-exílio, e agora nós vamos completar o catálogo dos livros proféticos da Sagrada Escritura com os livros de Daniel e livro de Jonas. Bom, vamos lá no livro de Daniel. O autor do livro de Daniel. No século II a.C., começam a surgir aqueles grupos dentro do judaísmo que na época de Nosso Senhor Jesus Cristo vão ser os grupos famosos da Bíblia, né? Os fariseus, os saduceus, os zelotas, haverá também o grupo dos essênios, que embora não apareça ali nos Evangelhos, no Novo Testamento, é um dos grupos que vivem no tempo de Jesus. Nesse século II antes de Cristo, vai surgir o partido dos Hassideus, o grupo dos Hassideus, ou dos Hassidim. A palavra Hassidim é uma palavra que significa piedoso. E esse grupo era caracterizado por uma grande lealdade à lei do Senhor a qualquer custo. Então esse grupo tem como parâmetro de ação e de vida a Torá, a lei de Moisés. E a fidelidade à lei é o grande mote desse grupo, né? A grande motivação para eles viverem. Eles vão se opor veementemente à invasão grega. O invasor grego vai entrar na Palestina, vai entrar em Judá, vai entrar em Jerusalém, trazendo seus costumes, trazendo sua língua, trazendo sua cultura e também a sua religião. E os Hassidim, ou Hassideus, os Hassideus são nomeados ali no segundo livro dos Macabeus, vão opor-se veementemente à invasão grega. Quando os gregos invadirem Jerusalém, chegarem em Judá, muitos judeus vão passar para o lado dos gregos e vão ficar, evidentemente, contra os seus próprios conterrâneos. Os que não quiserem ligar-se aos gregos e passar para o lado dos gregos, assumindo o estilo de vida, a cultura grega, vão fugir de Jerusalém, vão fugir de Judá, vão esconder-se nas montanhas, e dessa fuga dos judeus piedosos, por isso a palavra Hassidim, piedoso, zeloso, vai surgir aquele grupo que nós conhecemos nos livros dos Macabeus, como o grupo da revolta dos Macabeus, liderado por Judas Macabeu, contra o invasor grego. Isso vai acontecer ali por volta de 175 a.C. O autor do livro de Daniel, ele é pertencente a esse grupo dos Hassidim.
e é um grupo munido de uma fé e uma confiança inabaláveis em Deus, desejoso de insuflar o povo com a mesma desejável confiança, com a mesma fé, com a mesma pujança, para poder resistir ao invasor grego. O livro de Daniel tem o pendor de formular pela primeira vez a doutrina da ressurreição do corpo e da retribuição após a morte, ao contrário da doutrina tradicional no judaísmo da retribuição dos maus e dos bons ainda nessa vida. Aos bons retribui-se com bens, com prosperidade, vida longa, saúde. Aos maus retribui-se com a perda dos bens, a perda da saúde, a perda da família, as desgraças da vida. Então, o livro de Daniel ele faz uma reviravolta na doutrina tradicional da retribuição e afirma tanto a ressurreição dos mortos como a retribuição para os maus e os bons após a morte por Deus. Na Bíblia hebraica, o livro de Daniel se encontra entre os escritos, os Ketubim. Na Bíblia grega, ou na 70, a tradução dos 70, e no cânon católico, o livro de Daniel encontra-se entre os profetas. O livro foi escrito parte em aramaico, parte em hebraico, e o complemento do livro, capítulo 3, capítulo 13 e capítulo 14, foram escritos em grego. A parte escrita em grego, ela geralmente é deixada de lado no cânon da Bíblia hebraica e também no cânon protestante, uma vez que, como vimos na aula sobre a formação do cânon bíblico, o cânon protestante foi adotado a partir do cânon restrito ou do cânon palestinense, que foi aprovado no Sínodo de Jamnia, na cidade de Jamnia, no ano 90 depois de Cristo. Tradicionalmente, na tradição da Igreja, se concebe que Daniel é um livro profético escrito no século VI a.C., no final do cativeiro da Babilônia. Isso é a doutrina tradicional sobre o período do livro de Daniel. Porém, a crítica literária e a crítica histórica demonstram que o livro foi escrito no final do século II, por volta do ano 175, 171 a.C. A primeira parte do livro, Daniel 1 a 6, é um Midrash. A segunda parte do livro, capítulo 7 a 12, é um Apocalipse. Embora, na parte do Apocalipse de Daniel, 7 a 12, o capítulo 9 seja também um Midrash. Agora vamos ver a primeira parte do livro, Daniel 1 a 6. Os 6 primeiros capítulos do livro de Daniel pertencem ao gênero literário Midrash. Em algumas aulas anteriores, nós vimos o que é o gênero literário Midrash. O Midrash ele está a serviço da interpretação de um texto bíblico ou de uma tradição bíblica. O Midrash Haggadah, que é o Midrash presente nos capítulos de 1 a 6, pertence à tradição oral de Israel e é a interpretação de textos bíblicos não legislativos aplicados a uma situação real, uma situação concreta na qual vive o povo. O autor do livro de Daniel, contemporâneo ao período dos Macabeus e não à invasão babilônica, ele não é do período da invasão de Nabucodonosor. Inclusive, quando a gente vê algumas novelas feitas aí na televisão, tomando Daniel ao pé da letra, como se Daniel fosse um livro escrito no século VI, a partir da invasão de Nabucodonosor, se percebe a discrepância histórica, né, entre os adaptadores, aqueles que fazem a adaptação do texto bíblico para a novela. Então, não se guie por novelas, é melhor não se guiar por novelas, é melhor se guiar mesmo pelo texto bíblico. O autor do livro dos Macabeus, o autor do livro de Daniel, contemporâneo dos Macabeus, isso aqui que eu queria dizer, ele escreveu o seu livro em benefício dos leitores da primeira fase do período macabaico, do período da revolta dos Macabeus. Wilfred Harrington, o nosso autor aqui, que a gente segue no estudo aqui dos livros da Sagrada Escritura, ele disse que para os judeus que se defrontavam com a invasão de Antíoco IV Epífanes, o personagem Daniel é um exímio cumpridor das leis. Nabucodonosor, a grande figura do tradicional opositor e inimigo de Israel, Nabucodonosor é um profanador do povo, é um profanador das leis, é um profanador do templo, é um profanador da cultura de Israel.
Então, na figura de Nabucodonosor, projeta-se Antíoco IV Epífanes. Assim como Nabucodonosor alinhou seu exército contra Jerusalém, Antíoco IV Epífanes alinhou seu exército contra Jerusalém. Daniel e seus companheiros recebem grande sabedoria e os milagres de Deus que se fazem a eles em virtude da sua fidelidade é um exemplo do modo como Deus pode agir favoravelmente ao lado daqueles que são fiéis à lei e cumpridores das determinações do Senhor. Aqueles que vão resistir ao invasor grego querem manterem-se fiéis à lei e não capitularem, como seus contemporâneos fizeram, sacrificando aos deuses gregos, assumindo os costumes gregos. Por isso, a figura de Daniel, o personagem Daniel, é tão importante porque ele traduzirá para os contemporâneos a fidelidade ao Senhor, a fidelidade à lei e a recompensa de Deus para aquele que se torna fiel à lei do Senhor e aos ditames da Torá. O grande objetivo dos capítulos 1 a 6 do livro de Daniel não é o personagem Daniel, mas demonstrar a força e o poder de Deus face aos inimigos. É uma mensagem de fé, de esperança e de confiança para dar força aos compatriotas, diz o nosso autor Wilfred Harrington. Se eles forem fiéis e firmes como Daniel, o Senhor certamente há de vingá-los. O autor do livro de Daniel não tem por intenção escrever uma crônica ou um relato da vida de Daniel ou da vida da cidade de Jerusalém do século VI a.C., ou de como foi a invasão de Nabucodonosor, ou de contar sobre a vida de Nabucodonosor. Não é essa a intenção do autor do livro de Daniel. A sua intenção é explorar estas velhas tradições e um inimigo antigo e tradicional de Jerusalém e animar o seu povo na luta na qual eles se achavam empenhados, assegurando fidelidade e firmeza dos irmãos perseguidos contra o invasor grego. Agora vamos no outro Midrash, capítulo 9, do livro de Daniel. O capítulo 9 é de um gênero literário particular, o Pesher Midrash. Ele é a aplicação da profecia de Jeremias relativa ao fim do cativeiro e à restauração. O argumento desse capítulo 9, diz Wilfred Harrington, é teologicamente válido. E aqui a gente vai analisar a teologia das 70 semanas, aludidas no capítulo 9. Trata-se mais de uma crise histórica do povo de Deus e o oráculo do Senhor nada perdeu sua força, muito pelo contrário, vê-se agora em seu pleno cumprimento. O mesmo Deus que libertou o povo do cativeiro há de libertá-lo das mãos de Antíoco IV Epífanes. Esta é a grande mensagem do capítulo 9 do livro de Daniel. Ainda se conta no capítulo 9 as bênçãos da era messiânica. Quais são essas bênçãos? O mal cessará, o pecado será coisa do passado, a culpa será expiada e perdoada. O povo de Deus praticará a justiça e a visão e a profecia, a visão das 70 semanas e a profecia, se realizarão. Ou seja, os tempos messiânicos se abrem, os tempos escatológicos iniciam e se cumprem. Isso, todavia, nós vamos ver cumprido em Cristo Jesus. Né? É Cristo que cumpre essa profecia das 70 semanas na sua plenitude. Porém, escrito para o período da invasão grega, é visto como o cumprimento dessa profecia de Jeremias já no tempo e no período dos Macabeus. As 70 semanas de anos, como que o Wilfred Harrington as interpreta? Ele as interpreta assim. As 7 primeiras semanas é o período de pregação da palavra de Jeremias e Ezequiel no período do cativeiro e pós-cativeiro, entre 587 e 538. Seriam as 7 primeiras semanas de anos, ou seja, 49 anos. Depois, 62 semanas. A que se referem essas 62 semanas? Se referem à reconstrução da cidade, à reconstrução da muralha, à reconstrução do templo sob Zorobabel e depois todo o período posterior. A última semana, segundo Harrington, carece de especial importância no texto porque ela não é mencionada. Depois, um ungido é morto. Quem é esse ungido que é morto? O sumo sacerdote Elias III, em 171
antes de Cristo. O príncipe que destrói a cidade, o santuário, abole o sacrifício perpétuo e expõe a abominação desoladora, é Antíoco IV Epífanes, que consagra o templo de Jerusalém a Zeus Olímpico e coloca uma estátua de Zeus Olímpico dentro do templo de Jerusalém, em cima do altar dos holocaustos. Tanto que depois da revolta dos Macabeus, o altar que foi profanado é quebrado, reconstruído um novo altar e é rededicado ao templo de Jerusalém ao Senhor, e o culto recomeça, o culto retorna. O príncipe entra em acordo com os judeus helenizados, com os judeus que passaram para o lado dos gregos, e lembremos que os macabeus que resistiram à invasão grega fugiram para as montanhas, a fim de preparar um exército, preparar a resistência, voltar à cidade e expulsar o invasor grego. A meia semana na qual cessará o sacrifício perpétuo é equivalente ao tempo, 2 tempos e meio tempo de Daniel 12:7 e Daniel 7:25. O que significa esse tempo, 2 tempos e meio tempo? É o tempo aproximado da invasão grega e da perseguição de Antíoco IV Epífanes, que durou 3 anos. Bom, agora vamos para a segunda parte do livro de Daniel, Daniel 7-12, conhecido como Apocalipse de Daniel. O Apocalipse, ele é um gênero literário. Nós não vamos encontrar Apocalipse apenas no livro do Apocalipse que está no final do volume das Sagradas Escrituras. Né? Não. Nós vamos encontrar Apocalipse em Daniel, nós vamos encontrar Apocalipse no Novo Testamento nos Evangelhos, por exemplo. O Evangelho de São Mateus, capítulo 25, encontramos um Apocalipse. O que é o Apocalipse? É um gênero literário presente na Sagrada Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Se trata de uma forma literária que versa especialmente sobre as últimas realidades. Como forma literária, é derivada da profecia bíblica. Na literatura apocalíptica, deriva da literatura profética. E um traço comum na literatura apocalíptica, ou no gênero literário apocalipse, é o seu interesse escatológico, pelas realidades últimas, pelo julgamento, pela vinda do Senhor. Por exemplo, nos profetas, o tema do dia do Senhor é um tema apocalíptico. A palavra apocalipse é uma palavra grega e significa revelação. A linguagem na literatura apocalíptica, ela é propositalmente vaga e versa sobretudo sobre o tempo do passado no qual a profecia foi feita, mas que mira o tempo presente no qual a profecia se cumpre. Então, quem escreve um texto apocalíptico na Sagrada Escritura, ele não está fazendo uma predição do futuro. Ele está olhando para o passado, escrevendo para o seu tempo, no qual aquela profecia se cumpre. A literatura apocalíptica, assim como os escritos ou a atividade profética na Sagrada Escritura, nada tem de predizer futuro, embora que, vamos resguardar aqui, uma característica tanto da literatura profética quanto da literatura apocalíptica. Os profetas escreveram do mesmo modo como os autores da literatura apocalíptica também escreveram. Olharam para o passado, escreveram para o seu período, escreveram para o seu tempo. Porém, por exemplo, os grandes profetas bíblicos, os profetas geográficos, né, Isaías, Ezequiel, Jeremias, não tanto assim. Porém, aquele texto profético que não se cumpre no tempo do profeta, no período do profeta ou no período do rei, como por exemplo Isaías 7:14, 7:10-14, eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, a quem será posto o nome de Emanuel. Por exemplo, essa profecia de Isaías e outras tantas, não só de Isaías, mas também de Jeremias, profeta Zacarias, como vimos na aula passada, cumprir-se-á no Messias, cumprir-se-á em Cristo, porque são profecias que nós conhecemos como profecias messiânicas, porque se referem a Jesus, porque se referem a Cristo. Nesse sentido, coloquemos assim, entre aspas, é uma predição, muito entre aspas, é uma predição do futuro, mas não é predição como previsão, como hoje se tem, né, comumente esse conceito, mas é uma profecia inspirada pelo Espírito Santo,
a fim de deixar patente para o povo de Israel, para o povo eleito, que o Messias viria, que o Messias seria revelado, que ele se encarnaria, porque a verdade a respeito da vida do Messias já está contida no Antigo Testamento. Essa verdade é revelada em Cristo Jesus e levada à plenitude da revelação. Então, neste sentido, mais um sentido estritamente bíblico, a profecia e a apocalíptica contêm certa predição do futuro, mas não é previsão do futuro. Porque o que hoje se tem por previsão de futuro? Hoje se tem como previsão de futuro uma certa superstição, né? A pessoa vai lá num mago, em alguém que lê o tarô, que lê a sorte, que coloca a carta, joga o búzio, para prever o futuro, o que vai acontecer. Inclusive, dentro de algumas seitas denominadas de cristãs, acontece um pouco isso, só que de uma forma diferente. Tem lá também um certo guru, um certo profeta, entre aspas, e muitíssimo entre aspas, que vai predizer o futuro. Olha, Deus tem uma profecia para você, Deus vai entrar com providência na sua vida, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e aquele tal profeta, aquela tal pessoa, lá, aquele oráculo bem ao estilo dos oráculos pagãos, das religiões pagãs antigas, vai tentando predizer o futuro da pessoa, o que vai acontecer na vida dela, se de bom ou se de mal, se de graça e virtude, ou de desgraças e bichos, enfim. Fica ali tentando fazer uma adivinhação. Profecia bíblica e literatura apocalíptica nada tem de adivinhação. É revelação de Deus, consignada na Sagrada Escritura, para a caminhada de fé do povo de Deus. No Antigo Testamento, para a caminhada de fé do povo de Israel. Para o Novo Testamento, para a caminhada de fé da Igreja. Guardadas essas devidas diferenças e proporções, vamos prosseguir aqui no nosso estudo. A finalidade desses capítulos de Daniel 7 a 12, retomemos aqui, é demonstrar a ação providente de Deus na história humana e, assim, incutir nos leitores a esperança e a confiança. Percebamos que todo o livro, também na primeira parte, que é o Midrash, que é uma atualização, todo o livro ele é construído, ele é escrito em torno desses temas, da fé, da fidelidade, da confiança e da esperança em Deus. O livro todo, embora tenha sido escrito em aramaico, hebraico e grego, o livro todo possui uma unidade intrínseca e interior, porque é um livro de um único autor, segundo o nosso Wilfred Harrington. Na visão de Daniel, em que um império sucede ao outro, e cada um que sucede ao outro vai crescendo em poderio e importância, depois que ele cresce, sobe, ele cai, um elemento permanece em toda a história: o povo de Deus e o poder de Deus. A recordação desses feitos do passado, dos impérios que surgiram, cresceram, ficaram grandes, poderosos e potentes, dominaram e depois decaíram, dava para o povo que vivia sob a dominação grega, por volta do século II a.C., motivos para esperar, crer e confiar, mesmo em meio à crise. Justamente ali sobreviria a ação providente de Deus. E Deus estabeleceria o seu reino assim que passasse aquela crise. Poderiam esperar que Ele, o Senhor, interviria a favor do seu povo, e assim se seguiria o tempo da perseguição de Antíoco IV Epífanes e se iniciariam os tempos messiânicos. E isso é uma visão grandiosa do livro de Daniel. Uma visão grandiosa do livro de Daniel. Uma visão grandiosa da visão que o autor tem acerca dos acontecimentos do seu tempo e de como ele motiva o seu povo a resistir ao invasor grego. O livro se conclui com a visão do capítulo 12, apontando que a era messiânica está logo ali, logo após a aprovação. Bom, os complementos de Daniel. Daniel 3, Daniel 13, Daniel 14. O livro de Daniel ele recebeu algumas inserções posteriores, das quais nos chegou apenas a versão grega. No capítulo 3, tem-se a oração de Azarias na fornalha e o cântico dos três jovens. A oração, Daniel 3, 26 a 45, grande, inclusive temos um trecho dela na liturgia, é um belo exemplo da piedade dos Hassidim. E se parece muito com a oração do capítulo 9, versículos 4 a 19. O cântico dos três jovens consta de três partes: uma bênção, um hino de louvor à criação e um hino de agradecimento por terem sido libertados
do período. Os capítulos 13 e 14 podem ter sido escritos originalmente em hebraico ou grego, não se sabe, o que se tem é a cópia em grego, e fazem parte das histórias tradicionais em torno de Daniel. Daniel foi uma figura lendária, colocamos lendária aqui entre aspas, uma figura popular, né, em Judá. Então as histórias de Daniel circulavam em Judá. Porém, foi conservado apenas o texto grego. O ensinamento do capítulo 13 é o mesmo ensinamento da literatura sapiencial. A jovem Susana, que é denunciada por dois velhos que a desejavam e tal. E o jovem Daniel é suscitado no meio da Assembleia para defender a inocência de Susana. A inocência caluniada é divinamente vingada em resposta à oração, e a sabedoria é um privilégio. Não é um privilégio da idade, perdão, mas é uma virtude concedida por Deus. O capítulo 14, Bel e o Dragão, é uma apologia do judaísmo contra a idolatria. Daniel na Cova dos Leões é uma réplica de Daniel 6, 17 a 25 e pertence ao quadro das histórias tradicionais sobre Daniel. Livro de Daniel, uma teologia da história. Wilfred Harrington termina a sua abordagem sobre o livro de Daniel com uma visão belíssima, uma visão de conjunto sobre o livro. Isso nos ajuda muito na compreensão da obra e a entrarmos nesse livro com, além de uma visão teológica boa, correta, compendiada, mas também uma visão teológica profunda para a nossa vivência, para a nossa fé. Olhando para o passado e escrevendo sobre o presente, mas com o pensamento na futura realização do reino de Deus, o autor de Daniel, diz o Wilfred Harrington, consegue dar ao seu povo a exata medida do pensamento judaico sobre o destino do homem. Deus tudo conduz, e a história é o desenrolar do seu desígnio sobre o homem. Reis, nações, impérios surgem, se erguem, conquistam, crescem, mas depois decaem. Mas nada escapa ao desígnio providente de Deus. É belíssima essa visão da teologia da história em Daniel. Tudo vai acontecendo na história humana, mas nada escapa ao desígnio providente de Deus. Para Israel, é vital reconhecer isto. Isto faz os seus contemporâneos encherem-se de uma tempera tal que, mesmo sendo muito menos numerosos do que o invasor grego, consigam rechaçar Antíoco IV Epífanes e vencê-lo. Veja a beleza e a profundidade desse pensamento teológico de Daniel, de que Deus conduz todas as coisas. O livro sempre olha para a vitória final, para o tempo do fim, para o advento do reino, e o autor vê a era messiânica prestes a alvorecer logo depois que cessar a invasão grega. O Apocalipse, Daniel 7 a 12, é filho da profecia. E aqui é clara a vinculação dos dois gêneros literários, profecia e apocalíptica. Acreditavam os profetas que o fim da sujeição aos babilônios anunciaria a aparição do Messias. E o autor deste livro, o autor de Daniel, esperava que a grande mudança viesse com a derrota de Antíoco IV Epífanes. Isto, todavia, não retira do texto nem sua autoridade, nem seu alcance, nem sua importância, posto que tudo isso se cumpre em Cristo Jesus. Ele vem e estabelece o reino de Deus. A figura do Filho do Homem no livro de Daniel. A segunda parte do livro de Daniel, Daniel 7 a 12, consiste em visões que retratam a marcha dos acontecimentos rumo à consumação. Quando Deus aniquilar o império dos homens, sobretudo o império do mal, e estabelecer o seu reino na terra, diz o Harrington. Na primeira visão, Daniel vê monstros que sobem do mar. O mar na Sagrada Escritura é o lugar da morada do mal, é o lugar da morada das coisas más. Então os monstros saem do mar. E cada monstro simboliza um dos antigos impérios que dominaram a Palestina, que dominaram Israel. Império Babilônico, Império Medo, Império Persa e Império Grego. O último animal que tem um pequeno chifre, que saiu por último, é o Antíoco IV Epífanes, que é o invasor grego.
Ele tem uma boca que profere blasfêmias e arrogâncias. Nos lembremos que Antíoco IV Epífanes profanou o templo de Jerusalém. Surge a cena do juízo celestial. O ancião toma lugar. Esse ancião que ocupa seu lugar é Deus. E com ele os seus santos que vão julgar a terra. Os santos são os Hassidim. Os santos são os piedosos, são os zelosos, são aqueles fiéis cumpridores da lei. O pequeno chifre é condenado. Aparece o Filho do Homem, ou seja, uma figura humana, que recebe do ancião poder e domínio eternos. Essa figura só será compreendida, evidentemente, em sua plenitude em Cristo Jesus. Em Daniel 7, 26 seguintes, o reino também é dado aos santos do Altíssimo, ou seja, o resto de Israel, o povo purificado. O Filho do Homem e os santos do Altíssimo condividem esta mesma realidade de viverem juntos e de serem o resto de Israel, o povo santo de Deus. A mesma interpretação dos animais do capítulo 7 se pode dar também à visão da estátua compósita do capítulo 2, aquela estátua, uma parte de ouro, uma parte de prata, uma parte de bronze, de ferro e de barro. No livro de Daniel, rei e império são intercambiáveis. Quando se fala de um, está se falando do outro. Um símbolo pode substituir o outro e pode tomar o lugar do outro. Esse intercâmbio entre personalidade individual e o coletivo e o social se vê claramente, por exemplo, no Filho do Homem. Ele é certamente o representante do povo dos santos do Altíssimo, mas também é um indivíduo. Não é só alguém que representa um povo, é uma pessoa. O Messias. O Messias que os representa e nele mesmo contém a todos. Nós vamos entender isso, sobretudo na teologia do corpo místico, que São Paulo vai desenvolver nas suas cartas. À medida em que prossegue o juízo do ancião e os animais e impérios são julgados, o texto faz perceber as repercussões terrenas do juízo de Deus. Todos esses acontecimentos ditados pelo ancião, ditados por Deus, e que acontecem na esfera do reino celeste, na esfera do céu, digamos assim, repercute na terra. Os impérios pagãos são destruídos, a parte fiel do povo de Deus é recolhido ao seu reino. Entre um acontecimento e o outro, transcorre-se o tempo determinado por Deus para o julgamento e a vitória final. Podemos entrever aqui o tempo que transcorre na história humana até a parousia de nosso Senhor Jesus Cristo. A história precisa seguir o seu curso. Enquanto isso, os cristãos têm de lutar contra o pecado e sofrer a morte. Mas a vitória final é certa para aqueles que são fiéis a Cristo, como a vitória final é certa para aqueles que são fiéis ao Senhor e lutam contra o invasor grego. No judaísmo, o Filho do Homem não se tornou um título messiânico, ou pelo menos não era um título messiânico famoso, dos mais recorrentes. Era muito mais, por exemplo, o Filho de Davi. Quando Jesus faz a entrada triunfal em Jerusalém, todos que o aclamam entrando em Jerusalém o chamam de Filho de Davi e não de Filho do Homem. Jesus, porém, vai preferir o título Filho do Homem a qualquer outro título messiânico que se tem presente na Sagrada Escritura, porque ele une nesse título a compreensão do juiz sobre o mundo e sobre a história e do servo do Senhor na mesma pessoa. Aquele que representa o povo e tem em si mesmo representado e presente todo o povo, ele mesmo é juiz e vai julgar a história. Então, esses dois significados do termo Filho do Homem, que por Jesus assumir esse título messiânico para si, pode ser compreendido na pessoa e na missão de Jesus Cristo. Bom, concluímos aqui o livro de Daniel. Agora nós vamos para o livro de Jonas. O último profeta a ser abordado por nós é o livro de Jonas, que apesar de ser contado entre os livros proféticos, o gênero literário do livro não é o gênero profético. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. O povo que voltou do exílio, no século VI, 587 a.C., à vista de tudo o que lhes havia acontecido, da desgraça nacional, da queda da cidade, do exílio, levar o povo para a Babilônia, a destruição do templo, aquilo foi uma catástrofe para Jerusalém e para Judá. Esse povo olhava para os povos pagãos, para o invasor babilônico, para Moabe, para Edom,
as lamentações de Edom e Moabe, que não vieram ao socorro de Judá e Jerusalém quando foram atacados, requereria de Deus a vingança contra os pagãos por tudo o que fizeram ao povo eleito. Então, é como o ladrão que entra na sua casa e depois você fica com raiva do ladrão e quer que a polícia pegue o ladrão e dê uma surra no ladrão. É mais ou menos essa a sensação do povo de Deus. Jonas enfrenta, o livro de Jonas, enfrenta essa mentalidade exclusivista do povo de Israel. Segundo Wilfred, a visão universalista de Jonas antecipa-se ao Evangelho e dá a esse escrito um ponto de vista doutrinal original e um lugar entre os livros que vão marcar a mudança de mentalidade em Israel, como o livro de Daniel marca a passagem da profecia para a apocalíptica, como o livro de Jó é o livro que questiona a teologia da retribuição, enfim. Há livros bastante importantes no desenvolvimento da doutrina e da revelação e da doutrina, melhor dizendo. O livro de Jonas é um desses livros. O escrito do livro, diz Wilfred, é uma sátira brilhante, mostrando que o Senhor é Deus de todos os povos e não somente dos israelitas, dado que a missão de Jonas é pregar ao odioso povo assírio a sua conversão. Esse profeta ele é bastante engraçado. O profeta Jonas é um profeta com muita animosidade. Ele não quer ir pregar aos ninivitas, ele não quer ir pregar aos assírios. E o retrato da alma do profeta, né, sem ânimo, não quer a conversão dos ninivitas, quer a destruição da cidade, é um retrato da alma nacionalista do povo judeu. Ao contrário do profeta relutante, os marinheiros que o transportam horrorizam-se em saber de alguém que pode se colocar contra a vontade divina. Mas como alguém pode ser contra a vontade de Deus? Ao passo que o profeta Jonas é relutante, não tem vontade de ir, quer que Nínive seja realmente castigada, a cidade de Nínive, o povo de Nínive, o rei de Nínive, acreditam de imediato no anúncio de penitência feito pelo profeta. Se colocam a penitenciar os seus pecados, se vestem de saco, se sentam em cinzas, fazem jejum, fazem penitência, arrependem-se de seus pecados. E Deus, o que Deus faz? Ele volta atrás e não cumpre a sua ameaça de destruir a cidade por causa dos pecados do povo. A ironia presente no livro é clara. O relutante Jonas, que ao invés de ir para leste, foge para oeste, entra no barco, o barco vira, ele é engolido pelo peixe, e o peixe tem que levá-lo para a praia do lugar da cidade de Nínive, onde ele precisa pregar. Ele quer fugir de todo jeito, de todo modo, mas de toda maneira a providência de Deus faz com que ele chegue ao destino da sua missão. Mostra e contrasta com uma imediata e universal resposta da cidade pagã, ao passo que os grandes profetas haviam pregado em Israel e em Judá durante tantos séculos e o povo escolhido havia permanecido indiferente à pregação dos profetas. Isso aqui em Jonas é bastante claro, né? Esse contraste entre a conversão rápida de Nínive, a conversão rápida de um povo pagão, de uma cidade pagã, e a não conversão do povo de Judá e do povo de Israel, que tinham lá dentro das suas cidades os profetas do Senhor. Deus aceitou a conversão dos ninivitas, Deus aceitou a penitência dos ninivitas, Deus aceitou a penitência do rei e do povo, e o que fez o profeta? Jonas abateu-se, Jonas ficou triste, foi para fora da cidade, foi lá para o deserto, sentou-se no deserto, com um grande desgosto e raiva, e queria morrer, porque Deus não destruiu a cidade. O profeta me lembra uma cena de um filme de animação que eu vi um tempo atrás. O filme se chama de Divertidamente, e mostra os sentimentos na cabecinha de uma menina, e lá tem o sentimento, né? A raiva, a alegria, a tristeza, o medo. Jonas me parece a tristeza, né? A tristeza é retratada como uma menina, baixinha, azulzinha, e ela está sempre assim, com muita preguiça, né? Ela está sempre muito triste. Aí acontece lá no filme um evento
que a personagem alegria e a personagem tristeza precisam retornar para o lugar onde eles ficavam lá, né? E aí a tristeza está tão triste que ela cai no chão. Cai no chão e levanta o bracinho assim para a personagem alegria arrastar ela. E a tristeza diz assim, me arrasta, me leva, eu não dou conta. Me parece o personagem Jonas. Me parece o profeta Jonas, o profeta do livro. Triste, acabrunhado, porque a cidade não foi destruída. Todavia, ele não perdeu de todo a esperança de que Deus pudesse ainda destruir a cidade e sentou-se lá fora, aguardando a sua destruição. Deus fez brotar uma planta, depois colocou um verme que fez a planta morrer, e nós chegamos então à moral da história. A amorosa misericórdia de Deus se estende a tudo, a todos e a todos os povos, e não somente ao povo de Israel, mas também aos povos pagãos. Lido desta forma, o livro de Jonas é uma agradável leitura formativa na fé, cujo conteúdo vai ser desprezado pelos judeus durante alguns séculos, mas depois vai ser retomado por Jesus na sua pregação, vai ser retomado na escrita dos evangelhos e vai ser um livro que posteriormente vai ser valorizado na igreja. Nós nos lembramos, por exemplo, da interpretação da ressurreição pelos santos padres que retomam, né, o período de Jonas por 3 dias no ventre do peixe como um símbolo da ressurreição, da morte e ressurreição do Senhor. O Senhor morreu, 3 dias depois ressuscitou, e então a figura do profeta Jonas passando por 3 dias no ventre do peixe é uma figura dos 3 dias que o Senhor passou no ventre da terra. Os santos padres vão fazer essa interpretação, os padres da igreja, os evangelhos vão retomar o texto de Jonas, Jesus vai retomar o texto de Jonas na sua pregação desse modo. Pronto, concluímos aqui o nosso conteúdo sobre os profetas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que o conteúdo bíblico que nós tentamos expor da maneira mais sucinta possível tenha te ajudado a crescer na fé, na confiança, na esperança, no amor a Deus e à Sagrada Escritura. Tomara que esse conteúdo te ajude, compartilhe aí com seus amigos, com seus irmãos de comunidade, deixe aí o seu joinha, deixe aí o seu like, compartilhe nos grupos da paróquia, da sua pastoral. Fique com Deus e com a minha bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.